Shalom, graça e paz. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, eu espero que sim. Vamos lá maratonar mais uma vez no livro de Provérbios 31, aprendendo com essa mulher, exemplo que Deus deixou para nossas vidas. E hoje nós iremos aprender 3 versículos, que é o 14, o 15 e o 16. Vamos lá? Nós vamos aprender que a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Ela não é preguiçosa. Amém? Então vamos lá. Versículo 14 diz assim: É como um navio mercante. Ela traz de longe o seu pão. No versículo 14 diz... no versículo 15 diz: Levanta-te mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui tarefa das servas. 16 diz assim: Avalia uma propriedade e adquire-a. É a parte A, porque a parte B eu já expliquei no outro vídeo. Então nós aprendemos aqui o quê? Que ela não é preguiçosa. No versículo 14 diz que de longe ela é como um navio mercante. De longe ela traz pão. Sabe o que está dizendo aqui? Que ela não é uma mulher preguiçosa. A padaria pode estar a quilômetros da sua casa, mas ela tem a convicção, ela tem na sua mente que ela tem que dar de comer aos filhos, tem que dar de comer à casa, tem que dar de comer até os criados também, porque os criados com certeza ela dava de comer, né? Esse é o óbvio, né? Dar de comer aos seus servos. Então, sabe o que é interessante? Que ela não transferiu o papel dela para as criadas. Ela poderia ter mandado as criadas, ir comprar o pão, não era? Ou então mandar o seu esposo ir comprar o pão. Mas não. Ela ia e comprava. Quando fala navio mercante, significa que não era próximo o local onde ela comprava o pão. Aí o que nós vemos hoje? Mulheres transferindo seus papéis para criados, para servos, para secretárias, né? Fala, fulana, vai comprar o pão, ainda fala bem assim, às vezes manda o seu esposo e fala bem assim, então não trouxe o pão. O pão é para quem comprar? Ela. Se a mulher já vai no supermercado e faz a compra, como é que a mulher esquece do pão? Ela não pode esquecer do pão. Pão se come todos os dias. Comida se come todos os dias. Então esse papel é de quem? De você, amada mulher. Ai, mas a minha vida é corrida. Eu tenho que dividir os afazeres com o esposo. Sério? Mas esse é o seu papel. Você ir à padaria, você ir ao açougue, você ir ao supermercado. É claro, gente, que eu conheço mulheres que o marido que faz as compras. Mas sabe por quê? Porque eles são assim, avarentos. Eles não têm coragem sequer de dar o dinheiro na mão da esposa. Então eles fazem questão de ir e comprar. Aí eles pegam o fardo de mulher para eles, né? Ficam sobrecarregados. Então tem homens que infelizmente eles são dessa maneira. Eles que fazem as compras, eles que fazem... A mulher quer comprar algo, deixa que eu compro. Porque ele não quer dar o dinheiro na mão dela. Mas isso fica para um outro vídeo, para me falar em relação a isso. Eu tenho um vídeo para falar sobre isso. Então, a responsabilidade é da mulher. A responsabilidade é dela de comprar o pão. Independente dos quilômetros que é a padaria, que é o supermercado. Eu me lembro que quando a minha filha era pequena, ela começou a estudar com 3 anos, a Radassa começou a estudar. E então teve uma reviravolta na minha vida, porque a minha filha começou a estudar de manhã, então eu tinha que antecipar o café da manhã, né? Porque ela entrava às 7 horas, então eu tinha que comprar cedo pão. E a padaria abria às 6 horas da manhã. Mas só que aí Deus me deu uma estratégia. Tinha um pão massa fina que ele conservava por dias. Então o que eu fazia? Eu comprava o pão um dia anterior.
para poder ele ficar conservado para ela se alimentar de manhã. Então não precisava sair na padaria 5h30 da manhã, não, 6 da manhã, né, perdão. Aconteceu sim, vezes que eu fui, né, não muitas, mas eu fui, né, que aconteceu alguma situação e não deu tempo de eu comprar um pão no dia anterior. Mas Deus me deu essa estratégia, eu comprava no dia anterior. Porque o pão massa fina ele durava, ele conservava, né, não morfava, ele não fedia. De 2 a 3 dias ele conservava, depois já ficava fedorento. Então o Senhor me deu essa estratégia para mim não ir todo dia de manhã. Por quê? Para quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. Você acorda a criança. Não, para quem é crente, você acorda, faz seu devocional, vai orar, vai ler Bíblia, vai fazer seu devocional. Em seguida você vai acordar o seu filho. Agora, dependendo de como for seu filho. Porque tem filho que enrola para acordar. A Radassa não, quando eu conservava bastante o sono dela, eu fazia ela dormir cedo para acordar cedo para não acordar enjoada. Né? Com 3 anos de idade era tudo novo. E então eu acordava ela. Então você vai e acorda a criança. Aí você vai e prepara o café. Aí você vai arrumar a criança. 3 anos você ainda arruma ela. Aí você vai e arruma a criança. Eu fazia questão de arrumar minha filha, que ela estava começando a estudar. E aí, então eu ia lá, arrumava ela, botava o café, né? E ela começava a merendar. Às vezes eu tomava café com ela, às vezes eu não tomava, porque não dava tempo. Porque enquanto ela estava tomando café, eu estava ajeitando a lancheira dela, ajeitando algo do tipo, e eu ia e levava ela para a escola. E todos os dias era essa rotina. Ainda é, porque eu ainda cozinho para minha filha. Ainda é. Minha filha tem 13 anos ainda. Mas Deus, o Senhor ele dá estratégias. Então o Senhor ele me deu essa estratégia com a minha filha Radassa. Perdão, gente. Então, eu fazia isso. E aqui essa mulher, ela é o quê? Não é preguiçosa. Ela dá um jeito, mas ela traz o pão para a mesa. Amém? No versículo 15 diz assim: levanta-se, mesma noite, para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa da serva. Como eu acabei de falar ainda há pouco, né? Ela é aquela pessoa... E mais uma coisa interessante. Ela dava de comer. Não eram as criadas dela. Como eu falei no início do primeiro versículo. Tem mulheres que transferem o seu papel para as secretárias. O seu papel de esposa, o seu papel de mãe, você não pode transferir para a secretária. Você não pode transferir para outras pessoas. É seu papel. Se o seu esposo gosta de ser servido, sirva ele. Se a sua filha ainda é servida, sirva ela. Seu filho, sirva eles. Traz o pão para eles. Sirva eles. Eu aconselho até você cozinhar. Eu sou muito chata com coisa de cozinha. Eu mesmo cozinhar, comer minha comida. Eu não sou muito de comer fora. Por algumas restrições, alimentações, tem pessoas... Eu já vi muitos casos, quando eu vou por aí, eu fico olhando a manipulação, né? De como eles manipulam o alimento, e eu falo, meu Deus, aqui eu não venho comer, não. Eu fico eu passo, assim, fico olhando, prestando atenção, eu falo, aqui eu não como, não. Aqui eu não como, não. Porque eu fico prestando atenção na higiene, que é do ser humano, sabe? Eu sou muito chata com higiene. E então... me perdoe, o foco aqui não é eu, é a palavra, mas eu senti de falar esses exemplos, né? Mas voltando aqui, então, ela dá de comer os da casa e distribui tarefas às suas servas. Por quê? Essa mulher de Provérbios 31, ela não é uma máquina. Ela não é Mulher Maravilha. Ela sabe que ela não é uma Mulher Maravilha, então ela tem o quê? Servas. Já tem o outro lado, que mulheres já querem pegar tudo na sua costa. Elas não têm coragem sequer de tirar do bolso, do seu salário, do salário do seu esposo e pagar uma diária. Uma diária para uma irmã, uma pessoa que esteja necessitada. Olha, vem limpar minha casa. Ela não, ela fica ali sobrecarregada.
Porque, gente, uma mulher que costura, que vende, que costura pra si, que costura pra fora, que costura pra vender, ela é uma máquina? Ela tem que saber administrar. Ela tem que saber administrar. Então, ela tem que saber administrar os seus afazeres. Tem coisas que ela pode transferir. No caso que eu já falei sobre a costureira. Não sabe costurar, mas paga, mas não deixa sua família cheia de buraco na roupa. Aqui, ela vai e distribui. Olha, você faz isso, você vai. Eu conheço uma amiga, tem uma irmã em Cristo, que ela estava trabalhando, cuidando de 2 crianças. Só que ela me falou que ela era para cuidar das crianças e tinha uma outra que cuidava da casa. E os pais da criança são... Eu sei que eles são militares, mas eu esqueci a profissão deles. Eu sou uma benção, não sei se são médicos, parece que são médicos. Eu sou uma benção para gravar a profissão dos outros. E então, olha aí, a esposa, a ex-patroa dela, trabalhava fora. Mas nem por isso ela deixou o menino, né, com uma só pessoa para cuidar de casa, porque a gente não tem como cuidar de casa e cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo, não é? Só a mãe que faz isso. Mas no caso, como ela é mãe, ela paga para cuidar das 2 crianças e pagam para uma outra pessoa para limpar e cozinhar. Amém? Então, nós estamos finalizando já aqui. Agora eu vou citar exemplo de 2 mulheres. Uma passagem que me chamou muita atenção. Ela fala até de hospitalidade, mas ali fala de que aquela mulher não é preguiçosa. É Sara. Teve um momento no livro de Gênesis capítulo 18, versículos 6 e 7. Abraão recebeu visitas de anjos, de homens que estavam lá com ele, e ele prontamente falou para Sara: Sara, pega massas e vai fazer bolos para abençoar os que estavam lá, né? Que chegaram para comer. E sabe o que Sara fez? Ela não retrucou. Ela rapidamente foi e fez os bolos. Não foi uma mulher preguiçosa e foi uma mulher hospitaleira, não é? Outra mulher que nós aprendemos também está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, que fala de Lídia. Lídia era uma mulher também trabalhadora. Lídia, ela vendia púrpura. Naquela época, ela vendia... A púrpura, para quem não sabe, era um corante de tecido muito valoroso naquela época, muito valorizado, era caríssimos. Ela era uma empreendedora. Trazendo para os nossos dias de hoje, ela era uma empreendedora. E naquela época era muito caro, porque esse tipo de corante, que era feito, extraído de moluscos marinhos, fazendo estudo eu vi, era extraído de moluscos marinhos, então era caríssimo, caríssimo. Estava vendo um estudo que, trazendo para os nossos dias, eram não sei quantos denários, eu acho que era 7.000 denários, eu não me lembro, mas que equivale a um dia de trabalho. Eu me esqueci agora, gente, me perdoe. Mas, segundo o historiador, falou que era tão caro naquela época que o que ela vendia equivalia a 7 anos de trabalho. Então, ela era muito próspera mesmo. Ela era uma empreendedora abençoada, porque o que ela tinha ali para vender era algo muito valoroso. Era um corante, não era qualquer tipo de corante, não. Era para realezas, era para reis, autoridades. E é interessante que nessa passagem fala, né, que ela aceitou Jesus, ela aceitou o Senhor através de uma pregação de Paulo. E então, essa mulher, ela não era preguiçosa. Interessante que nós estamos falando do Antigo Testamento e estamos falando do Novo Testamento. Porque tem gente que fala assim, a mulher do Antigo... no Antigo Testamento. Não, tem no Novo também. Amém? Então,
A mulher de Provérbios 31, ela não é preguiçosa. Ela não mece esforço. Ela não mece esforços para comprar o pão, para acordar cedo, para dar ordem às suas servas, para fazer comida, para servir seu esposo, para vender fora, para fazer dentro. Ela não é preguiçosa. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, em o nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Paz do Senhor Jesus. Shalom, graça e paz.